Debate da semana. Viva! Começa agora o debate da semana na TSF Madeira e na Rádio Praia, hoje com os senadores António Trindade, Ricardo Vieira e Miguel de Sousa. Boa tarde aos três. Boas tardes. Hoje olhamos para três temas que marcaram e marcam a atualidade regional. Primeiro, o gesto inédito de Luís Montenegro ao sentar pela primeira vez os presidentes dos governos regionais no Conselho de Ministros, depois o problema da habitação e a forma como se cruza com a mobilidade, e depois ainda vamos analisar os resultados nas autárquicas, neste caso, os resultados do Chega com a chegada do partido ao poder local. Está assim lançado o debate da semana, mas antes, como é habitual, começamos com a frase escolhida pelos nossos comentadores. Posso começar por si, Miguel de Sousa? Pode sim, senhor. Boa tarde a todos. Falhámos no outro dia. Espero que não tenha sido nada de normal. Tenho saudades do moderador original. Não é que eu roubo, não fico bem nisto, até pelo contrário. Mas, de qualquer forma, há coisas que eu fui-me meter com duas vacas sagradas e arranjei aí o chamado um caldinho. Meti-me com o Diário de Notícias e com o futebol, com o Diário de Notícias, porque disse que não tinha na sua redação do desporto ninguém do Nacional, afinal é tudo do marido, ou que não pode dar uma opinião isenta, nem fazer um trabalho como deve ser na parte do futebol, e também se meter com o futebol é outra coisa que aqui não é muito bem querida. Mas isso vão ficar para outros momentos e porque a vida é assim, de qualquer forma dou parabéns ao diário porque aquilo que eu me apercebi é que entrou numa nova era editorial e um novo empresário que é proprietário do diário mostrou que as coisas mudaram e isso é muito bom depois de tantas décadas em que eu, por exemplo, tive artigos que não foram publicados e tive respostas também que não foram publicadas, agora foi tudo publicadinho e isso deve-se à intervenção superior e é assim mesmo. Cada um tem direito à opinião, quem não gosta não lê ou não vê ou não liga e quem gosta continua e responde e o debate é exatamente isso. Portanto, vamos continuar a debater e é isso que interessa. Sempre em nome da liberdade. Ricardo Vieira. Eu hoje vou citar uma frase de Pedro Passos Coelho, proferida há pouco, em que referia que só há eleições para perder e para ganhar para quem olha para o futuro de uma forma não passiva. Esta frase é dita num contexto em que ele refere que, arrumado que está o Orçamento de Estado, o governo deve se dedicar a fazer reformas. E é uma ideia que eu acho muito positiva e muito apropriada para os tempos que correm quando estamos a dar posse aos presidentes de Câmara e presidentes de Junta de Freguesia e aos membros dos órgãos autárquicos na região. E esta ideia de que quando ganhamos e quando concorremos a eleições é para uma forma ativa, não passiva, eu acho que é um contributo positivo para a democracia. Muitas vezes é cómodo não fazer nada, gerir o dia a dia, convencidos que isso não nos vai trazer inimigos. Mas aquilo que o Pedro Passos Coelho alerta, e a meu ver bem, é que quem tem cargos, responsabilidades públicas, tem de os ter com uma perspectiva de atividade, de reforma, de introduzir inovações na sociedade. Isso é muito positivo e eu gostaria de realçar isso. António Trindade, foi difícil escolher a frase da semana ou nem por isso? Foi relativamente fácil e por ter sido tão fácil que trago duas frases em vez de uma. E entre as duas Já é frases, pessoal. entre as duas frases distanciam 5 anos. Há uma frase que diz: Esta República está tão podre que a expressão eram precisos 3 Salazares para endireitar isto, nunca fez tanto sentido. 5 anos antes,
a mesma entidade, diz: não é preciso Salazar nenhum em esquina nenhuma, é preciso ter um André Ventura em cada esquina. Este distanciamento de 5 anos, mas revela, de certo modo, uma obsessão que o líder do Chega tem sobre Salazar. Mas não é só obsessão. Eu não sei se têm reparado, nos debates dos candidatos presidenciais, André Ventura refere Debates, sempre. entrevistas. eh, Ainda Entrevista entrevistas. e um primeiro debate com vários Não candidatos. assisti, não ouvi. E as referências que faz na entrevista, ele diz: é o candidato Governo Melo, é o candidato Marcos Mendes, o candidato, e é o Chega. Raramente André Ventura refere-se como eu, André Ventura, candidato. É sempre a referência o Chega. E isto faz todo o sentido numa lógica de liderança partidária, de uma determinada opção tomada, porque André Ventura quer ser o primeiro-ministro. Não quer perder a liderança do Chega, mas quer ganhar um posicionamento, quer chegar a uma segunda volta, mas não quer, evidentemente, ganhar as eleições da Presidência da República, porque numa eventualidade de ganhar umas eleições, o Chega desapareceria, porque depois não faria sentido estar aqui nesta dupla qualidade de Presidente da República e de Presidente do partido. Mas isto é realmente interessante assistir a esta postura de André Ventura, mas não posso deixar, evidentemente, eu não sei se André Ventura, fruto daquele mau entendimento sobre os hambúrgueres do presidente Marcelo, terá querido, de certo modo, confundir os Salazar com algo de gastronomia que representa também o Salazar para a gastronomia. Porque se é efetivamente a sua visão de justiceiro e a visão da Tesouro Cheio, é evidentemente qualquer coisa de francamente preocupante. E, e a vivência da democracia exigirá, não há dúvida nenhuma, saber-se que quem não está contra o sistema como ele efetivamente se assume, que termos de ambiente de concordância há que entender, porque isto é muito mais profundo do que andarmos a discutir aqui as grandes opções partidárias. E, Quando se vem dizer que é preciso 3 Salazares para pôr efetivamente este país em ordem, há qualquer coisa de francamente grave e há apelos a algo que todos nós, cidadãos democratas deste país, pensávamos que já estava ultrapassado. Mas há muitos cenários para acabar com o Chega, mas o que é certo é que ele não acaba, cresce, germina, vai enchendo, parece o sapinho que Pois queria não. ser boi, E aqui e é um problema portanto, poder exatamente. ceder e conviver com isso, E, não. e poderia ser uma boa partilha, os portugueses votarem todos no André Ventura para acabar com o Chega. Pronto, era uma questão de equilíbrio, de balança, saber se tinha oportunidade ou não. pode ser. Sobre essa história de. Sim, sim. Eu primeiro, eu não dou muito relevo a essa declaração do Salazar, até porque isto é uma frase que volta e meia se ouve. Não é exclusiva do Ventura. Eu já ouvi várias pessoas dizer que falta aqui um Salazar. Oh, Quando se ouve falar de basta entrar abusos, no café. de ilegalidades, de corrupção e de algum sinal de falta de autoridade, esta palavra sai naturalmente das pessoas, sem pensar ou sem ter bem a consciência Do que estão a dizer. de que isso significaria o regresso à ditadura, às perseguições políticas. Não, o que as pessoas querem é alguém com autoridade que meta isto na ordem. Um bocadinho esta ideia quando se diz essa frase. Eu julgo que o Ventura também vem nesse sentido. Mas tem um outro propósito, que, a meu ver, é mais importante talvez analisar. O grande adversário do Ventura nestas eleições, para além daquilo que dizia o António Trindade, no sentido de que ele não quer ganhar as eleições presidenciais, mas quer ter influência no próximo Presidente da República. E o grande adversário dele chama-se Gouveia Mel. Um Gouveia Mel em Presidente da República tira espaço ao Chega. Porque tem a tal visão da autoridade, da imparcialidade, das fardas e tal, que o povo português gosta. Não é? O povo português gosta dessa imagem de autoridade e tal. E hoje há uma sondagem que revela isso. A entrada do Ventura nas eleições presidenciais fez com que Gouveia Mel passasse a ser o número 3
nas sondagens. E, portanto, valorizou a candidatura de Marcos Mendes. O que significa que para Ventura será bom um candidato tipo Marcos Mendes, tipo seguro, porque é um candidato da continuidade. E ele permitirá depois, em termos de candidatura a primeiro-ministro, manter um discurso que também põe o Presidente da República do lado. Dias mal, não Eu tens acho, melhor. eu acho que esta questão é uma questão que penso que passa pela cabeça do Ventura. E quando ele usa esta palavra, Salazar, é obviamente para provocar. E tem efeito. A gente já percebe que cada palavra que ele diz faz escrever toneladas de artigos e insurge até para aí uns Cria senhores que foco mediático. resolveram fazer queixas para o Ministério Público, e não sei, uns exageros, na minha Um opinião. dos cartazes, por exemplo. Sempre os cartazes, tudo. Eu acho que isso é dar lenha ao fogo. Para mim, a grande estratégia seria desvalorizar isso, mas é difícil, isso que é difícil. Ricardo, não é fácil desvalorizar posturas tomadas por André Ventura quando tem a representatividade que já ganhou. Quer dizer, nós não podemos estar. Essa fase, digamos, de criar efetivamente uma barreira entre as O duas. António, mas o António acha que vai diminuir a representatividade dele com esse tipo de reação? Não vai a recolocá-lo, que é muito importante, mesmo em termos de campanha eleitoral para presidenciais, Eu acho que o vai problema não é bem recolocá-lo. esse. Porque é que as Ah, pessoas votam no Chega? As pessoas têm que pensar é nisso. O que é que leva as pessoas a votar e a ter o voto por texto? Não é com certeza ele falar do Salazar, nem é com certeza as ameaças do regresso à ditadura. Não acho, não é isso que faz. É o conjunto de posturas. É o Repare, tipo de regime que vejamos os estamos a viver. cartazes, É o tipo de vejamos regime que estamos a viver. É a na- certa insatisfação que as pessoas sentem. e É é as inseguranças, as desigualdades, é a ideia de que o poder traz corrupção. Isso é uma coisa que é terreno onde lavra o eleitorado do Chega. E é sobre isso que a gente não vê nenhuma medida dos partidos mais tradicionais em relação a isso. Ou os que se vê são muito tenues, não é? E é preciso atacar as causas e não propriamente esta coisa de matar o carteiro quando o que está em causa é a mensagem, é errado. Muito bem. Mas é a forma de ver. Frase de António Trindade, que deu ainda algum falatório neste início de debate. Entramos no primeiro tema, um momento considerado histórico. Pela primeira vez, os presidentes dos governos regionais da Madeira e dos Açores participaram num Conselho de Ministros, um gesto simbólico que acontece em simultâneo com o anúncio de um novo grupo de trabalho para rever a lei das finanças regionais. Foi também anunciada uma cimeira insular marcada para os Açores, que promete juntar Luís Montenegro, Miguel Albuquerque e José Manuel Bolieiro. Resta saber se é apenas para a fotografia dos 50 anos da autonomia. Miguel de Sousa, os presidentes dos governos regionais devem passar regularmente a participar nestas reuniões de Conselho de Ministros ou basta uma presença pontual? O que é que lhe parece? Para já isto até é a antítese daquilo que se passou durante muitos anos, que foi a presença do Ministro da República no Conselho de Ministros. E que não era um autonomista, nem era sequer um madeirense, e que estava lá presente, ainda que não representasse ninguém e praticamente não tratasse de nada. Mas esta é um momento histórico, como foi dito, e parece-me que peca por não fazer parte da lei. Devia de haver uma obrigação, como em Espanha há, devia de haver uma obrigação legal de se reunirem todos os anos, as autonomias todas, com o presidente do governo espanhol, e neste caso são só duas, é mais fácil, se reunirem os presidentes com o primeiro-ministro. É, na minha opinião, crucial. Não é que para já vai resolver grande coisa, mas ao menos vão-se falar dos assuntos. Um dia vão-se começar a resolver assuntos e depois, mais tarde, vai entrar, penso, que na obrigação de ter agenda, de ter trabalho e de produzir alguma coisa, porque também se isso não dá nada, pouco interessa ou nada interessa. E esse mero insular também é outro folclore
mas pode ser importante. É porque é uma oportunidade de nos ouvirem. É muito difícil eles nos ouvirem. Eu lembro-me quando estive no governo, e tive bastantes anos, e para ser recebidos pelo primeiro-ministro era uma carga de trabalhos, era muito complicado, era preciso ter, era sempre sobre dinheiro, que eu me lembro, a banana, uma vez com o Cavaco Silva à União Europeia, à adesão no tempo do Mário Soares, mas era muito raro e extraordinário e pronto, não se repetia. Fazia-se uma vez, o que dava, dava, o que não dava, olha, esquece, não vem a seguir. Portanto, isto é crucial, fundamental, uma vez em cada lado, ir a Lisboa também, ir aos Açores, ver a Madeira, e eu acho que isso vai ser um bom princípio. O problema vai ser quando for um de cada partido. E quando não houver esta situação de serem os três do PSD, quando isso entrar em partidos diferentes e as questões e as dificuldades, as distâncias partidárias se impuserem, vai ser mais complicado. Tem essa facilidade de serem todos da mesma cor política. Mas O que perguntava. não quer dizer que trate de assuntos, Sim, essa sim, sim, cor, claro. porque isso até hoje nunca foi garante para facilitismos. Pelo Mas contrário, aproveitava, até. aproveitava, Miguel, foi criado ou anunciada a criação de mais um grupo de trabalho para, no fundo, rever a lei das finanças regionais. Em Portugal, quando se cria um grupo de trabalho, costuma-se dizer que é para não dar em nada. Eu perguntava se efetivamente podemos esperar alguma coisa desse grupo de trabalho e o que é feito do estudo de Eduardo Paz Ferreira Lá está, precisamente sobre esta revisão da lei das finanças é que regionais. eu ia dizer onde Um, está o estudo. eu perguntava se está esquecido ou não agrada ao Está no governo, lixo, ou não agrada ao governo da está República. no lixo. Não agrada a gente para já. E depois aquilo foi feito com base num Açores Madeira, que em princípio é um erro, na minha opinião, é um erro. E parece que vai ser concluído como tal, que o Passo Ferreira é Sim, açoriano. seria. E, portanto, isso de juntar as duas regiões tão distantes, diferentes, pensando outra coisa, com uma agenda completamente separada, não, misturar aquilo tudo é, na minha opinião, uma asneira. Não é isso que está resolvido. O que está resolvido é fazer um grupo de trabalho, mas como não têm nada, porque não vão pegar na lei ou no projeto do Paz Ferreira, Que como não têm postura? nada, mas também não se vai, é como não se vai comer qualquer coisa, mesmo sabendo que está estragado lixo, olha, custou dinheiro para isso, não se vai fazer mais nada. Agora, o que é preciso perceber é que alguém tem que fazer o trabalho. Não há trabalho. Se fosse para analisar um projeto que já estivesse pronto, não precisava de grupo de trabalho para nada deste momento. Agora, neste momento, precisa do trabalho e, portanto, precisa de fazer opções, precisa de encontrar modelos, soluções. Eu estou um bocadinho por dentro disso, ainda que o diário diga que o gabinete de estudos do PSD não funciona, mas pode saber que esse assunto já vem há algum tempo a ser bem tratado com o presidente do PSD na Madeira e com os membros do governo encarregados e tudo isso. E, portanto, é um tema complicado que precisa de muita especialização e trabalho, muita coisa, porque aquilo que foi feito foi um pouco feito, não sei como, sozinho, desgovernado, sem apoio, sem ligação, e não presta, simplesmente não E presta. também Eu li, no- eu li o estudo, ok. portanto, li o todo. E também atrasou um pouco com a queda do Não, governo mas ele regional, houve antecipou, quedas ele antecipou, porque aquilo era para estar só pronto neste outubro Uhum, e ele acabou por entregar em julho ou junho, ou o que foi. muito bem. Portanto, o que até foi a primeira suspeita de que aquilo era uma câmara de ar. Portanto, porque uma coisa que ia ficar pronta em outubro, em junho já estava pronto.
Ricardo Vieira, o que é que acha que vai acontecer efetivamente com este grupo de trabalho? Vai produzir efeito, não vai? E já agora aproveito a deixa para também o questionar sobre esta questão do estudo de Eduardo Paz Ferreira, que não É, via a luz do dia ainda. é curioso que a autonomia, tal como está traçada na Constituição, tem dois pilares. Nós falamos já muitas vezes de um, esquecemos do outro. Um é os poderes próprios, não é? Legislativo, praticamente. E esse poder legislativo próprio depende dos estatutos político-administrativos, que são dois distintos, que podem ter até competências diferentes e que partem sempre e só da iniciativa das próprias Assembleias Legislativas. Uhum. O outro pilar, que é o pilar da cooperação, nós fazemos parte de um todo nacional. E a Constituição tem lá artigos sobre isso. O Estado tem especiais deveres para com o desenvolvimento das regiões, para a questão da insularidade. Tudo isso está lá escrito. Por isso é que existe Este a pilar, coesão, não é? é exatamente, este pilar é basicamente tornado efetivo através da Lei das Finanças Regionais, que curiosamente é uma só para as duas regiões. Portanto, há aqui e depois não parte da iniciativa exclusiva das regiões. Não pode sair de uma Podem iniciativa fazer qualquer sozinhos, de não? Portugal. Podem fazer uma sozinho, não é? Exatamente. Isto significa, portanto, que esta reunião, na minha opinião, é um virar de página em relação a um certo afastamento que havia entre as regiões Portanto, e considera os governos. Muito positivo positivo. esta presença. Talvez não tanto num Conselho de Ministros. Ok. Eu não gostei de ver um Presidente do Governo equiparado a um Senhor Ministro. Não, acho que não é. Acho que não é. Acho que não fica bem estar sentado num Conselho de Ministros. Acho que um Presidente do Governo é equiparável ao Presidente do Governo Nacional, ao Por isso é que tem Primeiro-Ministro. assento no Conselho de Estado, por Exatamente. exemplo. Não é. E, aliás, isto só foi possível, como dizia há pouco o Miguel de Sousa e bem, porque são todos do mesmo partido. Portanto, não faria sentido estar lá uma pessoa de um partido diferente no meio de um Conselho de Ministros. Tem, obviamente, a lealdade partidária ali presente. Não é? Portanto, eu acho que essa visão não foi 100% positiva. Mas há um aspecto muito positivo, que é finalmente se começar a falar destas coisas. É preciso a região, os Açores e a Madeira encontrarem aqui com o Governo Central formas de cooperação, não só no plano financeiro. O plano financeiro é muito importante, mas não só. É preciso fazer, institucionalizar este diálogo. E aquilo que o Miguel falava há bocadinho, em Espanha, nós devíamos ter isso também em Portugal. Institucionalizar estas cimeiras, entre aspas, estes encontros entre os governos regionais e o governo nacional, para volta e E as meia enquadrar, autonomias. exatamente, tem volta e meia enquadrar estas questões. Isto é muito importante, devia estar de uma forma institucionalizada. Não estar na dependência de ser um primeiro-ministro A ou primeiro-ministro B, ou estar na dependência de ser de um partido ou de ser de outro, ou até da agenda possível do senhor Primeiro-Ministro e dos gostos pessoais. A gente soube que houve aqui uma época que a Madeira não conseguia sequer falar com o Primeiro-Ministro, com alturas assim. Portanto, é uma coisa perfeitamente inacreditável. Portanto, eu acho que foi positivo, a forma talvez não fosse a melhor, como disse, mas acredito que pode ser boa. Agora, não posso deixar de ser estranho dizer que vai-se começar tudo de novo outra vez. Pois. Isso é uma coisa que também eu fico assim um bocadinho surpreendido. Eu não conheço o estudo do António Ferreira, eh, mas acho que podia ser uma base de trabalho. Não sei se será, pronto, ver-se-á. Agora, que esse grupo de trabalho que tenha, primeiro que tenha participação regional, é bom que estejam lá pessoas da região, que saibam disto e que metam lá também as suas ideias e que saia, e que tenha prazos para apresentar trabalho, não é? Não vai ser coisas eternas que depois vão se prolongando no tempo e não chega a nada. Pois. O estudo tem sempre uma base, nem sempre o preâmbulo, mas o problema que está ali nele é as soluções. Não traz soluções. Hum. E isso é que é o pecado do trabalho. O António Trindade foi um espectador atento até ao momento, considerou positivo, Passar outros momentos. considerou positivo esta presença, primeiro que Ponto, tudo. ponto um. Esta discussão agora e esta possibilidade de rever a lei das finanças regionais é algo que nós já temos vindo a discutir Sim, durante sim. muitos anos, sobretudo nesta necessidade que se encontra de parametrizar as relações. Eu julgo que é muito importante isto, tal como o Ricardo refere, há bases que têm que ser efetivamente
negociadas e aceites, quer numa perspectiva política, quer numa perspectiva técnica. Estas duas componentes são vitais para aferir do êxito depois de uma lei. E por isso é motivo de nos vangloriarmos com esta abertura. Agora, eu tal como tinha dito, eu vou ter que sair mais cedo deste programa, por isso ia-me ficar no ar quase a medida que efetivamente proponho. E é efetivamente esta. Nós discutimos muito, foi muito importante os presidentes dos governos irem ao Conselho de Ministros, convenhamos. Eu já em 1995, quando foi a candidatura do engenheiro António Guterres, a PS ganhou, já uma coisa que defendíamos, que era em vez do Ministro da República, era haver o ministro na República com os dossiês que pudessem correr transversalmente todos os temas das regiões autónomas. Mas isso eram outros temas que envolvia outro tipo de relacionamento. Agora, Também há uma coisa, aqui, há um ponto pensado aqui, pelo PS aqui, não é lá. há um ponto aqui que é fundamental. É que pode-se falar na constituição do grupo de trabalho, agora tem que saber quem é que vai ser este grupo de trabalho e que base de abrangência e representatividade vai ter. Porque quer numa perspectiva política, quer numa perspectiva técnica, Vai ser bom. é particularmente importante que a Madeira e os Açores tenham essa capacidade de intervenção, porque este é um assunto que já efetivamente está estudado, tem sido muito trabalhado, muito estudado na região e, por isso, fundamental se Não acho. torna que esta abrangência, eu estou a comentar, sobretudo numa lógica, não é necessariamente só no setor público. Eu julgo a representatividade do próprio setor privado ou das instituições sociais, por exemplo, devem ter uma capacidade, sobretudo, de intervir junto do grupo de trabalho. Porque é sempre o drama. Isso não chegou ao fim. Não, repara, mas por isso o trabalho prévio. O trabalho prévio que este governo deve fazer é a forma como é que vai encontrar a sua abrangência e a sua representatividade no grupo de trabalho. E de fazer todo o trabalho prévio, porque senão corremos o risco de ter um grupo de trabalho colocado por N diretores gerais, de N representantes de uma república que não tenham efetivamente a consciência do que é que nós precisamos em termos de estabelecimento de parâmetros na relação entre a República e as regiões. Esse parece-me que é um ponto fundamental e convenhamos, isto não será necessariamente uma lei para ser revista periodicamente. Há um tempo de vigência desta própria lei que tem que ser efetivamente muito diluído no tempo e por isso todo Não, o trabalho a tem que parte das ser receitas, a parte das receitas é muito dinâmica. acaba, mas desculpe, a receita em si, a evolução da receita é diferente do parâmetro da receita. Porque, efetivamente, se tu definires quais são estes parâmetros, será sempre Os um ganho parâmetros. para uma região. Quais são as os resultados fontes? que ela possa Quais ter. são as fontes? Quais são as fontes de financiamento? É isso. E isso é que por acaso sei. Por acaso sei quanto é que gera. Por acaso sei quanto é que gera o estudo do professor Paz Ferreira, quanto é que gera de receitas adicionais anuais. E, por amor de Deus, ninguém paga para ter um presente daquilo. Mas eram verbas insignificantes. Sim, são pequenas, não é? Significantes, também não são assim. E Mas são pequenas, eu acho que a Madeira não está apreciada de 1.000 milhões de euros. Estás para 1.000 milhões de euros, dá jeito. 1.000 milhões de euros é um terço da nossa receita atual. Mas isto para projetar estas coisas, porque a gente tem, e não podem esquecer, é que 3.000 milhões de euros dava para nós vivermos. Dava para investirmos, dava-me para pagar a função pública, dávamos para os serviços, dava para apoiar o setor privado, os sociais, com 3.000 milhões de euros. Há 2 anos a gente tinha 1.000 milhões. Espera, já agora deixa acabar, claro, ficas com algum currículo e depois transmites isto à Paulo Henriques, portanto, à tua colega. Portanto, que é para ela ficar a saber. Não, mas é que é verdade. Agora, a gente tem um problema. A gente, não, não, não. A gente tem um problema que é a dívida.
e a dívida eleva quase 500 milhões por ano. E, portanto, a gente não pode estar aqui a pagar aquela dívida, não pode pagar aquela dívida, mas é que não pode mesmo. E parece que pode, pelos vistos. Como ninguém fala nisso, como ninguém se atrapalha, como ninguém gagueja sobre a dívida, parece que isto é uma coisa que está andando bem. O que a gente faz todos os anos é ir buscar dinheiro emprestado para pagar o serviço da dívida do ano. A gente não resolve nada. E é isso que a lei das finanças regionais tem que resolver. Ou encontra soluções, caça para deixar tudo na mesma, nem é preciso lei, basta E já agora, deixar tudo como está. dá-lhe de fosse. Ouvimos aí várias declarações sobre a necessidade de uma nova via rápida entre a Ribeira Brava e a Vamos falar Calheta. disso dentro de momentos. Foi algo Uma via rápida entre e não via Ribeira essa. Brava e a Calheta. Nova via rápida Isso é entre a Ribeira verdade. Brava e a Sim, Calheta. sim. Não, Porque, A de questão da facto, habitação e quem vai, mobilidade. embora a verdade é esta, não é uma nova, é uma via rápida, porque não há nenhuma, portanto, qualquer uma é nova. sim, não é bem via rápida, sim. Tinha que haver uma via rápida entre a Calheta. E é uma coisa, a primeira vez, a minha primeira percepção é de que nós somos uns felizardos. Se nós vivêssemos numa grande cidade, como é Lisboa, como é o Porto, ou como é Paris, ou como é Londres, e gasta uma hora e meia para chegar a casa, ou para vir de casa ao emprego. Não nos preocupávamos, de certeza, com os 15 ou 20 minutos que temos a mais para chegar a casa. Ele veio 40 minutos E- agora e- do e São isto- Francisco aqui. Pronto, mas isto para dizer o seguinte, que eu lembro uma vez o professor Cavaco Silva, que eu estive a um jantar, um almoço comemorativo dos seus 40 anos de investidura, quando veio à Madeira e que lhe disseram que na ponte sobre o Porto Novo se gastou não sei quantos milhões, e que ele perguntou quantos minutos é que isso tirava à viagem, E que tu discordaste na e altura. alguém lhe disse na altura que tinham sido 5 minutos de viagem. 7 minutos foi o que tu disseste na Assembleia. E Está ele, lá disse- registado. e ele disse assim: vocês têm muita pressa. Vocês madeirenses têm muita pressa para chegar. Isto foi dito Ou na não altura. queremos sair cedo de casa. Pronto. Quem mais fez autoestradas foi ele. Foi ele, é verdade. Pontes, Isto é para, túneis, isto é para dizer. viadutos, tem viadutos do norte de Portugal que não há em mais lado E nenhum. os PPPs e por aí. Pronto, mas isto para dizer o seguinte: mas isto, eu entrei nesta coisa, eu não queria entrar por aí, queria entrar por outra coisa, Sim. que é quem é que vai pagar essa via rápida? E é Segundo curioso. o E é Albuquerque, curioso. é para amortizar entre 20 a 30 Não, anos. o Albuquerque disse outra coisa. Disse que Sabe? estava a renegociar a parceria em relação à via litoral, não é? Sim, Está sim. na época de Antes, fazer antes essa de falar da renegociação. E, portanto, amortização. vai meter esse pacote da nova via para a Calheta na renegociação. O que é que isto significa? Que vamos estar alguns anos a pagar essa via indireta, não? Que é o que está a acontecer. Que a região não tem meios para fazer diretamente, nem sequer há capacidade de financiamento para isso, e portanto o que vai fazer é através de uma parceria, vai fazer isto. Eu não quero discutir a opção, Engenharia mas isto para financeira. dizer que tudo isto está, tudo isto está a equacionar a questão das finanças regionais. Estas coisas equacionam. Por exemplo, o Miguel falava aqui em 3 mil milhões de euros, que seria a receita necessária para nós vivermos bem. Agora, 3 mil milhões de euros é 50% do nosso PIB. Estar a ter receitas de 50% do nosso PIB, receitas públicas, isto é de facto um peso enorme do sector público numa região. Mas Mas pronto, mas isto são coisas que a gente está a Mas, refletir noutra ocasião. por isso, a necessidade de encontrar a representatividade e a abrangência, quer numa perspectiva política, quer numa perspectiva técnica, daquilo que vai informar o grupo de trabalho. O meu grande receio é ser, em primeiro lugar, a criação de um grupo de trabalho não representar adiar a situação. Mas numa perspectiva positiva de que o grupo de trabalho vai dar um Já houve, contributo, não houve um grupo de trabalho que contributo. dava lá o Guilherme Silva. Tenho a ideia que houve um grupo de trabalho. O quê? Não houve um grupo de trabalho para já fazer a revisão das leis finanças. foi Estava o ele? Guilherme Silva que estava lá. sim, conheço. Eu lembro-me há uns anos que se falou disso. Há muito tempo. Já há uns anos, sim. Sempre outro tempo, eu assisti há 3 ou 4 dias a uma conferência
onde três dos intervenientes eram membros daquela comissão técnica independente a falar sobre o novo aeroporto de Lisboa. Sim, E numa conferência de quase cerca de 2 horas, falou-se de prazos que iriam entre 2030 e 2038. É à vontade do freguês. Não é? E este é sempre o grande receio, às vezes, dos grupos de trabalho, das comissões técnicas, não serem efetivamente suficientemente concludentes. E por isso, refiro que em ambiente de lei de finanças regionais é determinante, desde logo, os inputs que vão ser dados a este grupo de trabalho serem efetivamente discutidos, negociados e representarem a visão de uma região. Tem que haver necessariamente um pacto de regime regional no que diz respeito à postura da região autónoma da Madeira nesta aferição da lei das finanças Vocês que me digam regionais. uma coisa, qual é o vosso entendimento sobre o IVA? Deve-se ter o IVA per capita ou deve-se ter o nosso IVA produzido na Madeira? Miguel, deixa-me te dizer, eu estou convencido que com o desenvolvimento do turismo e olhando bem para a economia paralela que acontece aqui na Madeira, atualmente o IVA a opção do Produzido. IVA produzido na Madeira seria efetivamente mais Mas é sempre vantajoso. sempre seria. Não Óbvio. faz, Mas não estou faz. bem, está certo. Mas isto era para dizer o quê? Os Açores têm a opinião completamente ao contrário, que a economia deles não é natural. Não tem turismo, nem a economia funciona. E, portanto, espera, sendo a lei a mesma, vai ter um artigo a dizer que o IVA é de uma maneira para a Madeira e o artigo seguinte diz que para os Açores é de outra maneira. É verdade, Miguel, é verdade. Mas nós sabemos. Repara, Mas dás a gravação à tua colega, está bem? Miguel, Isto é trabalho feito, ouve, isto é muito trabalho feito. mais uma vez, Miguel, é essa parametrização. E pela parametrização tu podes chegar à abordagem de situações diferentes entre os Açores e a Madeira. Basta-te criar balizas, basta-te criar balizas e setores. Para porque é que eu falo que o IVA cobrado cá já deve ser, o IVA cobrado deve ser aquele que vale para a atribuição de Sempre valor. foi. Porquê? Porque o turismo tem um peso manifestamente diferente e o turismo exporta-se cá dentro. Mas O IVA é cobrado cá dentro. o Centro Internacional produz 75 milhões de IVA, que vai tudo para. Fica aqui 2%. Miguel, Fica aqui 2% desses 75. Miguel, por isso, o levantamento. Repá, o que é muito importante que esta lei das finanças regionais possa aferir é quais são as responsabilidades que deve haver do Estado para com as regiões. Este é um ponto fundamental. E depois, passo seguinte, há que utopia. quantificar efetivamente essas balizas. E nessa altura, eu julgo que a intervenção e o input que possa passar das entidades oficiais, das entidades, dos stakeholders desta região, é determinante no próprio trabalho do grupo de trabalho. Eu não sei, eu não li o trabalho do Paz Ferreira, mas julgo que ele não terá uma informação suficientemente profunda do que é que se passa Ele fez a aqui primeira. Na Madeira, Na Madeira. na Madeira Ah. e a realidade, a aflição da realidade madeira A é que informação, obriga. a informação que ele pediu tem, isso podes ter a certeza. Muito bem. Depois desta aula de economia e finanças, para quem nos ouve, vamos passar a um tema que mexe com a vida das famílias madeirenses, até porque já caminhamos para o final deste debate, habitação e mobilidade, uma sugestão de António Trindade para esta nossa conversa habitual sobre habitação. Miguel Albuquerque defendeu esta semana que a legislação nacional trava a construção de mais casas, até pediu o fim do Tribunal Constitucional, o mesmo tribunal que, curiosamente, é o mesmo órgão que travou o contingente TVDE, portanto, está aqui muito ligado à habitação, mobilidade. Eu vou começar por si, António Trindade, que, como já referi, terá de se ausentar mais cedo deste programa. O que é que está a falhar ou o que é preciso fazer para conjugar estas duas matérias que
no fundo, convergem entre si. É que me parece que não se pode a discutir o tema da habitação sem discutir o tema da mobilidade. E, infelizmente, o que se assiste aqui nesta região é que cada Câmara quer discutir o seu problema da habitação e da sua mobilidade interna dentro do próprio Conselho. Ora, o desenvolvimento que se passa nesta região passa necessariamente, e o Miguel tem-no referido, e nós todos temos referido, quando nos deslocamos, por exemplo, de Santa Cruz para o Funchal, de Câmara de Louros para o Funchal, mesmo entre concelhos, digamos, a falta, digamos, de abordagem deste tema, o que é que representará a mobilidade num contexto de apostas de criação de habitação mais incisiva em determinadas zonas da Madeira, Costa Sul. evidentemente, do que noutras. Porque o que acontece? E temos aqui o exemplo típico. O crescimento do alojamento local Hum. tem gerado naturalmente este, digamos, é por um lado muito positivo. É importante que eu diga que o alojamento local tem sido também um contributo positivo para o desenvolvimento desta região. Sim, sim. Não haveria tanto transporte do exterior para a Madeira se não houvesse alojamento local. Só que ele distribui-se e até com, como um fator muito positivo por toda a ilha. Só que esta habitação colocada para um determinado setor, é evidente, o que é que determina depois? Necessidade de um plano de mobilidade. Mas mesmo fora deste setor de turismo, o que acontece? Eu, na minha empresa, eu no meu grupo, digamos, há setores, por exemplo, o trabalho de limpezas, o trabalho de quartos, o trabalho de muita restauração, inclusivamente. Esta gente vive fora do Conselho do Funchal. E vive em Câmara de Lobos, vive na Ribeira Brava, vive em Santa Cruz. Ora, o pensar, digamos, criar novas experiências de habitação, uma nova oferta habitacional, seja ela privada, seja ela municipal, seja ela regional, tem que ter necessariamente em conta qual o plano de mobilidade. Porque se eu for falar agora que em Gaula ou que no Caniço tem que ser efetivamente a grande aposta da habitação para quem trabalha efetivamente no Funchal, se eu não resolvo o problema da acessibilidade, efetivamente estou a contribuir para um aumento de um caos. E nesse E por isso particular, não estamos a olhar para a Costa Norte, por exemplo. não, repara, a Costa Norte, e é isto o Ricardo, quando referia agora a distância, por exemplo, o que afasta, por exemplo, As Santana, pessoas, o sim, sim. tempo que se leva de Santana, ou o Mas tempo que foram se leva construídas de São redes Vicente, viárias para chegar a esses concelhos. evidente, evidente, não são as redes viárias, não são as. Ou por outra, não só as redes viárias, como, inclusivamente, hipóteses a outros níveis, que não seja só a habitação e o poder fixar efetivamente Serviços, populações. por exemplo. Só ao nível tributário. Mas Sim, repare, sim, eu sim. tenho aí que começar pelos próprios exemplos que o poder regional tem a que dar. Faz sentido eu manter sempre uma Secretaria Regional das Pescas ou uma Secretaria Regional de todas no centro da cidade do Funchal. Há determinados momentos onde tem que haver a coragem de efetivamente descentralizar, porque esta posição não é só para a atual geração. É que esta visão é uma visão a longo prazo, onde naturalmente quer esta geração, quer as gerações futuras, se podem efetivamente ir habituando a esta ligação habitação-mobilidade. E é por isso que referia. Falarmos só de habitação e, sobretudo, falarmos de habitação numa lógica de iniciativa conselhia, de iniciativa municipal. Não faz sentido haver 11 planos de habitação municipal na cidade, na Ilha da Madeira. A menos que, efetivamente, elas se integrem num plano regional de habitação, que seja ele, por sua vez, ligado a um plano de mobilidade. Ricardo Vieira, qual a sua opinião Não, sobre esta já matéria? falamos alguma vez sobre isto. Eu acho que há uma questão aqui prioritária que é a seguinte. A Madeira é um arquipélago relativamente pequeno na sua Uhum. dimensão territorial e densamente populacionado, como todos sabemos. E, portanto, um dos primeiros objetivos
políticos tem que ser o ordenamento do território. Temos que olhar para o território e ver como é que esta coisa vai evoluir e como é que isto tem de evoluir. O ordenamento do território é matéria principalmente de competência municipal. E, portanto, a intervenção regional tem que ser aqui uma intervenção de coordenação, que é crucial, que é Portanto, importantíssimo. as câmaras municipais não podem estar de costas voltadas para o governo e vice-versa. Quer dizer, em termos das competências, as câmaras podem fazê-lo. As câmaras podem fazer. Fazem os planos diretores municipais quase iniciativa própria e exclusiva. Há uma ratificação feita pelo governo, mas que na prática não altera nada, não é? E, portanto, as competências municipais em matéria de ordenamento são enormes. O problema é que nós vivemos numa ilha onde estar aqui, por exemplo, de mencionar a zona leste do Funchal, significa tirar água à Câmara de Lobos. Ou quando se pensa em mencionar populacionalmente o caniço, significa estar a enxugar a entrada para o Funchal. Estas coisas têm, obviamente, implicações que é preciso pensá-las em termos globais, mas em termos coordenados, concertados. Preciso sentarem-se à mesa. Aquilo que o Dr. Miguel Albuquerque e o Sr. Boyer fizeram ontem no Conselho de Ministros, seria bom que também fizessem cá. Que a determinada altura se reunissem também com os Por deputados. exemplo, sentar-se à mesa na AMRAM, por exemplo. Sim, ou na Ramo, ou pode ser o governo também a fazer, o governo, até em tempos também fazia, não é? Fazia reuniões com as câmaras, tinha essa preocupação. E acho que isso era um bom princípio. Também eram Deixa-me todas da mesma deixa-me cor. só, Sim, deixa-me só referir uma coisa importante. Em França, um dos grandes problemas em termos de gestão de território em França é a proliferação das autarquias. Há um número de autarquias manifestamente. A grande discussão que se faz agora em França é, sem alterar o número de autarquias, o que é que eu tenho de fazer para, alterando competências, ter visões eu mais tenho, abrangentes da é, gestão do eu território? tenho um bocadinho de medo disso, tenho um bocadinho de medo disso, vou dizer. Porquê? O que é que nós já sentimos hoje? E é uma das coisas que eu gostava um dia de discutir aqui. Eu vi as posses, assisti algumas e eu vi os discursos, muito preocupados com os problemas da habitação, com problemas daqui também. Poucos preocupados com o problema de atendimento ao público. E a meu ver, isto é o problema talvez crucial das autarquias de hoje. Uma pessoa hoje pede uma audiência com um técnico de uma câmara, espera meses. Não têm pessoal, as agendas carregadíssimas, eh, protelam as decisões e eternamente. Tem pessoas que estão a receber agora decisões da Câmara com 2 anos em cima do pedido. Isto não pode Mas ser. é quase todas assim. Isto não pode ser, quer dizer, isto tem que se arranjar aqui procedimentos internos que respondam Para com maior agilizar celeridade. os Isto, processos. e agora, se E vão, prazos legais? e se vão pôr isto a um nível superior, que se calhar complica. Portanto, eu acho que é bom que isto fique ao nível próximo. Tem que haver a tal concertação. Infelizmente não vejo ninguém pensar nisso. Não vejo, a gente aqui às vezes volta e meia fala nisso, Sim, mas sim. em termos, digamos, de políticos no ativo, não vejo muita gente preocupada com isso. Sr. Roberto, deixa-me só aqui, eu vou, A vou... última deixa. E já não falo mais. Não, A última deixa. não, só- um ponto que isso aqui, uma que é muito importante. Não é só construir, não é só encontrar as alternativas de condomínio. É depois a gestão destes condomínios, a gestão destes espaços. O que é que tem acontecido, infelizmente, em bairros sociais ou em bairros, tem havido dificuldades nessa gestão da qualidade. E isso o que é que tem criado? Grandes disfunções dentro dos próprios bairros. O que acontece? Uma gestão menos atenta, a gestão de qualidade da manutenção dos edifícios, da qualidade dos ambientes desenvolventes, determina necessariamente pois, uma relação negativa e mesmo em relação a quem fez o seu pequeno, mesmo por mais pequeno que seja o seu investimento, a sua não vontade, não é, de colaborar nessa gestão, digamos, do pequeno coletivo que é o bairro, que é o não cuidado da gestão é qualquer coisa que necessariamente tem que preocupar também este ambiente, e aí sim, quer no ambiente autárquico, quer da freguesia, quer do município, isto devem ser efetivamente responsabilidade mais circunscritas a esse território. Miguel de Sousa, sei que foi agora o espectador atento. Concorda com aquilo que foi dito tanto por António Trindade, tanto quanto aquilo que disse Ricardo Vieira a propósito da habitação e mobilidade? Tem de haver aqui união de esforços? Como é que se Eu, resolve? eu, eu acho que a gente tem de
tratar a Madeira como a realidade que ela é. E isto é muito pequena, tanto em Espanha, estávamos a falar ainda há pouco e volto a falar, Uhum. em Espanha, as autonomias todas são, digamos que, controladas na maior parte das políticas pelo governo central. É ele que contribui, que dá dinheiro, que cobra, que recebe. Há ali uma responsabilidade mútua muito grande, muito grande. Aqui com as câmaras é menos. Ou o governo não resolve fazer ou não há. Acabou, não vale a pena ficar à espera. E eu acho que essas coisas e a habitação, a gente falou agora da habitação em termos autárquicos, porque havia eleições. Se não houvesse eleições, acho que tinham perdido tempo com isso. Agora, eu acho que este tema e outros, como a água, os recursos naturais, uma data deles, são regionais, deviam de ser regionais. As câmaras são parte interessada porque têm que satisfazer as suas populações, são quem as conhece, se tem sempre o seu parecer para dar a sua opinião e estar próximo da decisão, mas essas políticas devem ser regionais. Não faz sentido fazer um metro de superfície para a Camacha e fazer a habitação no Trapiche. Portanto, isto tem que ter tudo. Por isso, a Horais do Funchal, por exemplo, devia de ser municipal. A Carris passou para a Câmara de Lisboa como forma da Câmara associar as duas coisas. As necessidades de mobilidade da população e as necessidades habitacionais, portanto, também do povo. E, portanto, fazer as coisas coincidirem. Porque se o José Carris continuava do Ministro dos Transportes, a habitação do Ministro da Habitação, isto nunca deu nada, ou deu muito pouco, e felizmente um dia conseguiram fazer isso. Na Madeira não se consegue. Mesmo no primeiro dia, eu que fiz a Horários do Funchal e fui com o então Presidente da Câmara, Virgílio Pereira, porque os terrenos onde queríamos fazer as oficinas eram da Câmara Municipal e a ideia era não pagar portanto, participarmos todos no programa. E a Câmara fazia parte da empresa Horário. Não, ninguém quer, não, a gente, o governo faz isso. Que a gente não quer, a gente quer é que paguem o terreno e tal, e pronto, e assim foi. E, portanto, há aqui, portanto, que reorganizar muita coisa ao nível da decisão política, do enquadramento político, da administração pública. Há muita coisa. Entretanto, vai-se fazer, cada um vai fazendo o que pode. Mas, Outra coisa, só para completar, Ricardo, eu ouvi dizer que iam fazer habitação social no centro da cidade, ou perto do centro da cidade. E eu, se mandasse, fazia que a habitação social tinha que ser sempre a norte da Via Rápida, porque não faz sentido nenhum ir comprar terrenos dos mais caros para fazer a habitação social. E, portanto, a habitação social tem que estar em cima de muita coisa, uma delas é de terrenos baratos. E depois é dirigir a tal mobilidade para quem vive nessas zonas não se sinta distante nem desprotegido. eu só acrescentaria aqui uma coisa, que é a principal instrumento de política regional que pode haver em termos habitacionais é a lei. Já há uns anos eu propus que a Madeira devia ter uma lei de habitação própria e é possível Muito tê-lo. bem. Na altura não teve grande eco daquilo que propus. Acho que finalmente o Sr. Presidente do Governo fala disso. Falou esta Ainda bem, porque eu semana. acho que a Madeira tem especificidades próprias que justificam ter uma lei própria para a habitação. E Não só de licenciamento. promoção, mas também até do próprio arrendamento, do próprio alojamento local. Há um conjunto de coisas que se podiam meter nessa lei, em termos gerais, que enquadrava os problemas de uma forma que
que não são naturalmente diferentes daquilo que vive Lisboa ou que vive o E Alentejo. poderia acelerar e resolver mais rapidamente esse problema, Ricardo. Eu acho que acelerava. Eu acho que acelerava. Se fosse uma coisa bem feita, e espero que seja. Portanto, eu acho que era um contributo importante e é o primeiro documento que tem que ser feito. Não vamos pensar em políticas regionais sem haver uma base normativa que Claro, sustente isso e claro. que faça a distribuição de competências e que responsabilidades também. Quer dizer, é preciso isto está tudo jogado nesse quadro Sim, legislativo. sim. Temos mesmo poucos minutos e eu ainda queria abordar o último tópico em relação às eleições autárquicas. E posso continuar consigo porque o Miguel de Sousa esteve cá na noite eleitoral e já teceu muitos dos seus comentários em relação àquilo que foi a globalidade dos resultados aqui na região, um, pedindo, obviamente, a capacidade de síntese. Ricardo, o que é que achou de surpreendente nestas Para mim, eleições duas autárquicas? surpresas, não é? São suficiente com a eleição de um presidente que estava numa lista do Chega. Esse é de facto um resultado surpreendente. Eu tinha sinais que isso podia vir a acontecer, mas ou ter acontecido é de facto surpreendente. E o outro segundo resultado que eu achei também surpreendente foi a vitória do PSD na Ponta de Sol. Porque não era previsível que uma senhora em fim de segundo mandato, em reeleição, Não é viesse a normal, não é perder e normal. perdeu por 800 e tal votos, numa dimensão de 3 mil e tal, portanto, uma proporção bastante grande. Eh, Portanto, para mim foram as duas grandes surpresas. O que é que ficou aquém, na minha opinião, menos relevante foi o JPP. Embora tivesse mantido a Câmara de Santa Cruz, a verdade é que aquela expressão que eles pretendiam ter a nível regional, teve um ou dois casos, tem um vereador agora na Calheta, tem outro na Câmara de Luz, mas E não teve dois grandes. vereadores no Funchal. Sim, dois vereadores no Funchal, que no fundo roubou ao PS, que foi uma divisão entre esquerdas, chamemos assim, Esquerdas. e de esquerdas, esquerda. Esquerda é o PS. O JPP também. Portanto, tiveram essa diferença. Mas quer dizer, eu pensava que o JPP, agora o segundo partido regional, pudesse ter uma expressão Sim, eleitoral nele. Não capitalizar teve. um pouco aquilo que Não foram os teve. resultados das regionais, não é? Não teve. Portanto, no fundo, não há grandes surpresas. A Madeira tem agora uma composição municipal ainda mais partidária, tem mais um partido em jogo. Obriga naturalmente a entendimentos, e eu acho que isso é que vai ser o principal resultado disto. Sendo certo o que disse há bocadinho, melhorem os serviços de atendimento às pessoas, estejam mais próximos das pessoas e melhorem isso. Isso é prioritário para o bom funcionamento das autarquias. Miguel de Sousa, com a nuance de que o Chega agora mostra-se no poder local, o menos e o mais destas eleições autárquicas. Eu acho que correu tudo muito bem. Aquelas em que eu acreditava que o PSD ia ganhar, ganhou, vai poder desenvolver Acreditava aqui. que o PSD iria perder em São Vicente? Não, mas sabia que havia problema. Não acreditaram nisso, mas sabia que havia problema. Se o problema dava para acabar, para perder assim daquela maneira, não sabia, mas e eles sabiam. Não, quando nos disseram, foi a verdade, penso eu. Penso que o líder do partido não soube bem a verdade. Mas olha, eu não queria era deixar a última frase, que não tem nada a ver com as autárquicas, que é, com base naquelas conversas que nós tivemos aqui de Espanha e a área financeira, o governo espanhol pagou a todas as autonomias espanholas, que é 100% do território, mais a Ceuta e a Melilla, pagou metade da dívida pública. Pagou metade da dívida pública. E isto é qualquer coisa que me apetece ser espanhol, porque aqui E ter o eu. governo à rasca para ser reeleito. É, Também ajuda a ter o governo à também, rasca para ser reeleito. mas o que é facto é para ser É verdade. reeleito, mas o que é facto é que pagou a todos. Exatamente, exato. Não pagou só. O único teto que tinha é que, porque aqui tinha vários critérios, não podia passar de metade. Portanto, metade da dívida. Portanto, eles iam somando aquelas coisas, depois chegava à metade, É uma acabava. sugestão. Muito bem. Muito obrigado Mas pela também podia vossa. ser uma notícia.
porque é bom estas notícias serem ouvidas, porque senão pensas que não acontecem. Até se pensa que isso é um milagre. Muito obrigado pela Uma boa vossa tarde, um bom fim de semana a todos. presença neste debate animado e, por sinal, esclarecedor. O debate regressa na próxima sexta-feira com outro painel: Pedro Coelho, Miguel Silva Gouveia e Joaquim Sousa. Até lá, bom fim de semana. As melhores ideias nascem no debate e na liberdade de pensar e